Hebreus capítulo 6, versículo 9 diz: Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do amor que para com o seu nome mostrastes, porquanto servistes aos santos e ainda os servis. E desejamos que cada um de vós mostre o mesmo zelo até ao fim, para a completa certeza da salvação, para que não vos torneis indolentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Meus irmãos, focar a vossa atenção sem mais detalhes, sem me perder mais em outras considerações, porque o tempo é escasso. Servistes aos santos e ainda servis. Permanência de serviço está aqui. E naturalmente que serviço abrange muitas formas, abrange várias áreas, mas há três aspectos importantes que eu gostaria de salientar aqui, muito brevemente, mas muito focadamente. Em primeiro lugar, o serviço acompanha a salvação. Isto é, aqueles que estão salvos devem ampliar, fortalecer a sua salvação através do serviço. E de facto, nós encontramos aqui no versículo 9, quando o autor da carta aos Hebreus diz: Mas, ó amados, esperamos de vós coisas melhores. E essas coisas melhores não são apenas uma vivência no Evangelho, mas que é de certo modo uma vivência de ouvir a palavra, de estar bem na casa do Senhor, mas sem uma atividade de trabalho, sem estarem comprometidos com o serviço aos santos. E naturalmente que o serviço que nós fazemos aos santos é um serviço a Deus. E falando em santos aqui, são os crentes. Naturalmente nós servimos uns aos outros de várias formas. Servimos a Deus também com o nosso louvor, com a nossa adoração. É bom estarmos na casa do Senhor, não é, meus irmãos? É bom estarmos na casa do Senhor. E na casa do Senhor, uma parte do nosso serviço tem a ver exatamente com o nosso louvor. Deus e tão somente Deus é digno de toda a adoração e de todo o louvor. Ninguém mais pode ser objeto do nosso louvor, ninguém mais pode ser objeto da nossa adoração, porque a Escritura diz, e nós sentimos isso também, não há mais nenhum outro Deus. Aliás, quando Moisés, em diálogo com Deus, recebeu os 10 mandamentos, não há outro Deus, não terás outros deuses, não farás para ti imagem alguma de escultura. Deus é único e Deus é exclusivo e Deus é zeloso também. E de tal modo que a nossa adoração, o nosso louvor, não pode ser para outra coisa, para outra pessoa, para outra entidade que não seja Deus. E isso faz parte, acompanha a nossa salvação. Nós fomos salvos por causa da graça de Deus. Nós fomos salvos como um milagre do Espírito Santo na nossa vida. A nossa salvação que foi conseguida no momento da nossa conversão, ela continua. E é uma salvação que ainda está, e para todos nós que somos crentes, que já passámos o estágio da conversão, é a santificação, a nossa santificação. É efetuada dia a dia. E é efetuada, em primeiro lugar, por este louvor, pela nossa adoração. E, meus irmãos, nós podemos louvar e devemos louvar a Deus em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Louvado seja o Senhor. Até, meus irmãos, por muito que isto pareça contrário à nossa ideia, ao nosso pensamento, ao nosso sentimento, até louvar ao Senhor pelas coisas negativas, pelos problemas que nos acontecem. Louvado seja Deus, porque Deus é poderoso para transformar aquilo que é negativo, aquilo que é adverso, aquilo que é trágico às vezes, em bênção e em vitória. E o nosso serviço a Deus de louvor, de participação aqui, como o grupo de louvor tem. Ainda ontem, à mesa com os jovens da nossa igreja, eu estava a encorajá-los a avançarem para um grupo de louvor, digamos, daquele grupo. Isto não significa que é retirar do grupo de louvor da nossa igreja, mas de podermos ter aqui outros jovens da nossa igreja envolvidos também no louvor, porque de facto o louvor tem que fazer parte da nossa vida. Uma igreja que não louva
sejam homens ou mulheres ou jovens, que não louva. É uma igreja que está, de facto, a perder a comunhão com Deus e está a perder aquilo que é intrínseco. Nós fomos criados à imagem do Senhor para louvarmos ao Senhor, para engrandecermos o Senhor. E isso é parte do nosso serviço e tem que ser serviço diário também. E reparem, meus irmãos, que qualquer que seja o nosso serviço, seja de louvor, seja de adoração, seja de envolvimento em outros ministérios da igreja, esse serviço tem uma recompensa. E essa recompensa é dada por Deus. E vejam, meus irmãos, muito rapidamente, no versículo 10, porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do amor que para com o seu nome mostrastes, porquanto servistes aos santos e ainda os servis. Deus não é injusto. Nós, às vezes, acabamos por não dar o devido valor às pessoas que servem. Acabamos por esquecer. Até admito que muitas vezes é não intencionalmente. Acabamos por tomar isso como um dado adquirido, como até às vezes um dever, uma obrigação, e não reconhecer. Mas, meus irmãos, esta igreja tem que estar sempre com essa gratidão a Deus por aqueles que servem. E encorajar aqueles que servem e aqueles que ainda não servem, que possam juntar-se no serviço também. E reparem, Deus não se esquece do nosso serviço. A Escritura diz também que as nossas obras nos acompanham. E quando quando partimos deste mundo e formos à presença de Deus, as nossas obras vão connosco. Já falámos disso há um tempo atrás. Elas acompanham-nos. O nosso serviço para Deus é, acima de tudo, para Deus. Mas sendo para Deus, ele é feito aos santos. E por isso mesmo esta ênfase tremenda, fortíssima, da parte do autor da carta aos Hebreus: serviste aos santos e ainda servis. Não é um serviço que ficou no passado, de uma vez, mas é um serviço constante, um serviço que permanece, um serviço que é contínuo, um serviço que, de certo modo, faz parte e está tão enraizado em nós que nós não existimos se não servirmos. E tomamos isso exatamente o exemplo de Jesus, quando ele diz que o Filho do Homem veio para servir, não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E, meus irmãos, olhando para Jesus, e conforme o autor da carta aos Hebreus diz, autor e consumador da nossa fé, nós olhamos para Jesus e temos um modelo de serviço. Jesus serviu, Jesus não quis ser servido, Jesus não quis ser exaltado só por si, ainda que Deus o tivesse depois exaltado e dado-lhe o nome que é sobre todo o nome e diante do qual todos se prostram e o adoram. Deus, no devido tempo, reconhece o nosso serviço e recompensa-nos por isso mesmo. E, meus irmãos, há de facto aqui um aspecto que eu gostaria de terminar, se hoje o tempo não dá para mais, porque ainda vamos celebrar a ceia do Senhor. Um serviço constante que tem 3 aspectos fundamentais aqui. No versículo 10, a última parte. Porquanto serviste aos santos e ainda servis. Um serviço que não acaba. Seja ele qual for, o serviço em que estamos envolvidos, esse serviço continua. E eu quero encorajar os irmãos da igreja que servem em algum ministério, que servem em alguma área, para continuarem a servir. E que também nesta ênfase especial que está a ser trazida hoje aqui, de adoração, de louvor, que nós nunca paremos de louvar ao Senhor. Um segundo aspecto é fazê-lo com o zelo, com o mesmo zelo até ao fim. Vejam o verso 11. E desejamos que cada um de vós mostre o mesmo zelo até ao fim. Os irmãos têm servido ao Senhor? Continuam a servir? E continuam a servir com o mesmo zelo? Ou já esmoreceram? Já perderam o vigor, a dinâmica? Já, de certo modo, relaxaram um pouco, naquele sentido que, eu já servi muito,
Eu já trabalhei muito para o Senhor. Agora vou deixar que outros façam. E eu vejo nisto, meus irmãos, aqui duas situações. Por um lado é dar oportunidade aos mais novos de vir e fazer, mas por outro lado pode ser o lavar as mãos e de certo modo dizer, eu já não tenho mais nada a fazer. Não, meus irmãos, é com o mesmo zelo até ao fim. E o nosso serviço é até que uma coisa acabe, ou as nossas forças ou a nossa vida. Às vezes as nossas forças não dão para mais. Mas quando as nossas forças não dão para mais, para fazer certas áreas de serviço, dão-me com certeza para isto mesmo. Para adorar e louvar ao Senhor. Isso tem que estar sempre presente. Nós nunca vamos deixar de adorar, de louvar ao Senhor. E fazemos-lo com o mesmo zelo. Se é que o mesmo zelo foi o melhor zelo que nós podemos dar. Porque se não foi, então melhoramos também aí o nosso zelo. E devemos ser zelosos. E zeloso quer dizer muito cuidadoso e muito responsável, muito comprometido com o nosso serviço, porque o estamos a fazer a Deus, servindo aos santos. E ele diz no final, no verso 12, para que não vos torneis indolentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Imitadores. Imitadores de quem? Daqueles que têm servido e continuaram a servir até ao fim das suas forças ou até ao fim da sua vida, com dedicação ao Senhor, comprometidos com o Senhor. Meus irmãos, eu queria encorajar cada um de vós, e ao encorajar cada um de vós, é um encorajamento para mim também, servirmos e continuarmos a servir ao Senhor, e servirmos com aquilo que o Senhor nos tem dado. E quero sublinhar isto. Aqueles irmãos que não podem servir, porque não têm forças, não têm condições físicas para servir em outros ministérios da igreja, que não deixem de servir na oração, intercedendo pelos outros. Não deixem de servir no louvor, que nos seus lábios haja sempre uma palavra de louvor ao Senhor. Não deixem de servir adorando ao nosso Deus. Isso é serviço. E é serviço a favor dos santos. Quando nós oramos uns pelos outros, estamos a servir. Quando nós louvamos ao Senhor, estamos também numa íntima comunhão com o Senhor, a dar-lhe glória e a torná-lo digno daquilo que Ele tem feito por nós. E muito agradecidos por aquilo que Ele tem feito por nós.